Amém? Vamos trabalhar, tem muito conteúdo para a gente passar hoje. Voltando lá em Mateus, né? É isso mesmo? Mateus 9? Não, Mateus 6, 9, né? Isso, Mateus 6, 9. Estamos indo para a nossa quarta semana, falando sobre o Pai Nosso. Pode botar lá já, não. Hoje a gente vai falar sobre esse pedacinho que faltou semana passada, né? Então nós falamos semana passada sobre o Pai Nosso que estás nos céus. Então primeiro falamos sobre o Pai Nosso, depois falamos sobre os que estás nos céus, e hoje nós vamos falar sobre esse pedacinho. A gente vai ficar hoje nesse pedacinho aí, santificado seja o teu nome. Mas quantos estão entendendo a oração do Pai Nosso? Tem sido reveladora ou tem sido desafiador, né? Mas tem sido bom, né? O conteúdo está entrando, a gente está fazendo a gente pensar. Então, glória a Deus. Eu coloquei como tema da mensagem hoje: santificado seja o teu nome, a expressão viva da obra consumada. Amém? Então, santificado seja o teu nome. O tema fica como a expressão viva da obra consumada. Então a gente vai trabalhar alguns pontos que acredito que sejam bastante reveladores. Mais uma vez eu quero trazer você ao exercício do pensamento. Então talvez você não ouça aquilo que você sempre ouviu por aí sobre a oração de Pai Nosso. Eu quero dar a liberdade a você de estar diante do Espírito de Deus e você ter o exercício de pensar. Então, nós precisamos pensar. Se nós conseguirmos pensar, nós produzimos frutos. Amém? Nós não somos levados como manada. Nós não somos levados por aqueles que criam ou que falam e como manada todo mundo segue junto. Nós precisamos pensar. Entendeu? Esse era o exercício muito profundo dos cristãos de Bereia, porque tudo que era ministrado para eles queriam pesquisar, eles queriam confirmar, eles queriam olhar para saber se aquilo de fato era verdade ou não. E o ato de você pesquisar é o ato de você pensar. Entende? Então, acredito que nós estejamos sendo aqui nesse lugar preparados por Deus, forjando esse caráter cristão em nós, para que onde quer que nós estejamos aptos a discordar daquilo que é apresentado para a gente como um normal. Né? Então, o senso comum é que vai dizer para muitas pessoas o que é normal e o que não é normal, o que é certo e o que não é certo. Mas nem sempre o senso comum é o certo. Porque o senso comum é aquilo que a massa, um disse, outro disse, um acreditou, de repente virou uma verdade que não tem nada a ver com a verdade. Então nós não precisamos concordar com tudo. Não é que nós não precisamos, nós não vamos nunca concordar com tudo. Nós vamos ser um ponto de inflexão dentro desse conhecimento da humanidade. Então quando encontra-se um cristão dentro da história da humanidade, esse cristão torna-se um ponto de inflexão. É um ponto de ruptura, é um ponto de começar algo novo. Amém? Tá dando para entender? Ok, então fizemos só essa aberturazinha, então vamos para lá. A mensagem, santificado seja o teu nome, a expressão viva da obra consumada. Então vamos ler Mateus 6, versículo 9, que diz: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ok? Então, santificado seja o teu nome é onde nós vamos parar hoje. Nós já temos 3 mensagens dessa no canal. Então, se você depois quiser acompanhar, está lá. As três mensagens do Pai Nosso já está lá postada, já subi esses vídeos. E essa semana eu subo esse 4º vídeo, que é a série do Pai Nosso. Tá bom? Então, primeiro ponto. Como essa oração era ouvida no tempo de Jesus? Nós precisamos sempre voltar a esse ponto para entender como que essa oração era ouvida no tempo de Jesus. O que precisa ficar bem guardado depois o Edson, o Adriano, vamos fazer aquelas fotozinhas. Sim. Tá? O que precisa ficar bem guardado para as nossas vidas é o seguinte: não esqueça nunca que essa oração do Pai Nosso é uma oração subversiva que Jesus está ensinando a esse povo cristão.
E você lembra o que é a palavra subversiva? Subversiva é aquilo que desconstrói um reino, que desconstrói uma ideia, que se desconstrói um sistema. Só que essa desconstrução que Jesus está fazendo através da oração do Pai Nosso não é uma oração subversiva à base da revolta, de uma revolução armada ou briga, mas ele faz um ensinamento de uma oração subversiva a partir do interior desses cristãos. Então é algo que nasce no interior da Karina, que vai se expandir para o exterior. Então, todos os conceitos, os valores do mundo, da compreensão mundana que está dentro de nós, que habita dentro de nós e que dirige o nosso dia a dia, o Senhor, através da sua oração do Pai Nosso, vai trabalhar esse problema a partir da sua raiz. Ou seja, nós não fomos chamados para mudar o sistema externo, mas nós fomos chamados para plantar no interior. Amém? Por quê? Porque o sistema que nós estamos enxergando, ele não é mais forte do que aquilo que está no interior da pessoa. Porque o que mata o homem não é o que vem de fora, mas é o que está dentro. Então a mensagem que Cristo está trazendo para nós é exatamente essa subversão de valores que nós construímos e que nós recebemos ao longo da nossa vida. O Senhor agora está trazendo esses valores para que eu possa pensar, e no pensar a metanoia aconteça, ou seja, a transformação da mentalidade, a transformação da ideia, a transformação do comportamento aconteça de forma verdadeira e não simplesmente de uma mudança de estrutura, ou mudança física, ou mudança externa. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso hoje. Amém? Ok. Então, como que essa oração era ouvida no tempo de Jesus? E eu tenho que ler o esboço. Jesus ensina essa oração num contexto religioso altamente legalista, onde a santidade era vista como algo externo, uma série de rituais e proibições. Ok? Então, vamos partir do princípio que santificado seja o teu nome. Muitos podem olhar achando que nós precisamos santificar o nome do Senhor. Ok? E não é isso. Deus não precisa ter o seu nome santificado porque ele já é santo. Então ele não precisa da nossa ajuda para santificar o que já é santo, o que já é perfeito. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que através das nossas vidas nós iremos dar honra e glória ao nome do Senhor pelas ações, pela ação do cristão no seu dia a dia, sobre a face da terra. E a partir daí, quando olharem para Rita e ver o comportamento, a ação da Rita, o caráter cristão na Rita, no dia a dia, então santificado foi o nome do Senhor. Deu para entender? Então santificado seja o teu nome, não é, entenda, não é de forma alguma nós tentarmos santificar o nome do Senhor. Ele não precisa. Mas é sim, o Marco, no trabalho dele, no convivência dele, com o caráter cristão, com os valores cristãos, as pessoas olham ao seu redor e vão dizer, uau, esse homem é diferente. Esse nome, esse comportamento está fazendo o quê? Santificando, está dando honra e glória ao nome do Senhor. Deu para entender isso? Ok. Então, partindo dessa premissa, eu não quero ficar batendo naquilo que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, né? Como o Pai Nosso, o Pai Nosso é o Pai que é de nós todos e que está nos céus. Tal. Eu quero trazer algo, um conteúdo diferente para você, para que você possa mergulhar. Então hoje, nós vamos olhar a frase santificado seja o teu nome a partir de nós. Ok? A referência somos nós. Porque Deus nós já sabemos que é 100% santo. Amém. Não há mais discussão disso. Então nós vamos olhar a partir de nós o que significa o santificado seja o teu nome. Ok? Então, no tempo de Jesus, nós estamos vendo que essa oração ela é no contexto altamente legalista, ok? Onde a santidade era vista como algo externo, numa série de rituais de proibições. Você vê que antes de nós lermos isso, um pouquinho antes, nós falamos até, se não me engano, na primeira mensagem do Pai Nosso, falando, quando vocês orarem, não orem como os fariseus, que estão nas praças e nas ruas
falando, gritando o nome do Senhor, tal, porque eles já receberam a recompensa deles. Mas, de fato, dentro de uma concepção e de uma ideia dos fariseus, esse era um ato de santificação. Então, quando a santificação, ela parte da premissa que eu preciso criar ou cumprir regras para alcançar essa santificação, ou seja, para alcançar esse estado de santidade, então deixou de ser uma preparação para a santidade. O que eu tenho que entender, eu vou até adiantar um pedacinho aqui agora, o que eu tenho que entender é o seguinte: nós fomos salvos pelo Senhor, amém? Quantos são salvos aqui pelo Senhor? Pode dizer amém? Amém, você é salvo pelo Senhor, não tem que ter dúvida nisso. E o Espírito de Deus já veio sobre a sua vida, amém? Então, se o Espírito de Deus já veio sobre a sua vida, essa santificação, essa santidade já existe em você. O que precisa então acontecer? Precisa você aprender a exercer, a ser, para que esse nome seja santificado. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte, que não é um conjunto de regras que vai me fazer estar apto a. Porque se eu pensar que é um conjunto de regras que vai me fazer ser santo, eu estou pautando essa ideia num ato de merecimento. Então, se eu oro muito, eu vou ser mais santo. Se eu leio muito, eu vou ser mais santo. E aí deixou de ser um ato de vida, mas ser um ato de eu estou produzindo, eu quero a minha recompensa. Entende isso? E sai também do princípio da graça. E sai do princípio da graça, exatamente. Que seria o favor, né? Perfeito. Então, os fariseus acreditam que ser santo era cumprir um padrão de comportamento visível, mas Jesus vem desmantelar essa ideia. Jesus vem quebrar essa ideia. Por isso que eu digo que a oração do Pai Nosso, ela era uma oração subversiva. Ela vem quebrar ideias, ela vem quebrar um sistema, ela vem desmontar dentro do ser humano essas ideias erradas, errôneas. Enquanto os judeus estavam esperando Jesus vir como alguém que seria um revolucionário, ou seja, que ia bater de frente com o Império Romano, Jesus está na ideia de que eu preciso criar, ou seja, nós viemos para gerar um novo nascimento a partir do interior, a partir do interno. Amém? E eu coloquei, mas santidade é a expressão viva do que já foi feito dentro de nós. Amém? Isso é tão importante. Santidade é a expressão viva, Manuel, do que já foi feito dentro de você. Né, irmão? É a expressão viva do que já foi feito dentro de nós. Ou seja, a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela é perfeita, completa e não necessita de complemento. Não necessita de complemento. Se eu pensar que para eu me tornar uma pessoa santa, ou seja, se eu pensar que para eu me tornar alguém que expresse o amor de Deus sobre a face da terra, se eu pensar que eu preciso ainda fazer algumas etapas, eu estou dizendo que não foi completo. Que precisa ainda um pedaço de realizar, de fazer alguma coisa para que eu possa ser essa expressão. A obra está completa. Nós é que precisamos conhecer o dono da obra. Nós é que precisamos conhecer aquilo que foi feito para que eu e você nos encaixemos perfeitamente onde Ele quer a gente. Amém? Então entenda, parece um pouco parecido, parece um pouco igual, mas não é. Não é. Se nós pensarmos que nós temos que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que fazer isso para me tornar isso, então eu perdi a ideia e a referência de quem é. Por quê? Tudo aquilo que começa com tenho não é satisfatório, não é voluntário, não é de verdade, é uma imposição, é uma obrigação. Por exemplo, quem aqui diz eu tenho que tirar férias? Ai, tenho que tirar férias. Ninguém fala isso. Mas o ato das férias é um ato de prazer. Então toda vez que esse sentido usa tenho que fazer isso, perdeu o objetivo, perdeu o alvo, não tem mais prazer.
E o que o Senhor nos chama é para uma relação prazerosa, uma relação de verdade, de pai e filho, onde não se necessita mais nada que eu e você possamos fazer para melhorar essa relação. Amém? Então eu expresso a santidade, ou seja, eu expresso o nome do Senhor, a verdade do nome do Senhor entre os homens, entre a face da terra, à medida, a partir do ponto que eu entendo que eu sou filho. Que a minha identidade é filho, que a minha natureza não nasceu de homens, mas nasceu do Pai. Amém? Então eu entendo o Pai Nosso. Eu entendo o que está nos céus. Lembra que nós falamos semana passada? Os céus não é um lugar de destino. O céu é a partir da origem. Onde nós entendemos que podemos viver essa realidade espiritual que é mais real do que até mesmo a Rita que eu estou vendo. Pois a Rita que eu estou vendo aqui e que a gente está vendo a matéria, ela é mais real no seu espírito do que a matéria. Pois quando acabar o tempo dela, que ela cumprir o chamado dela, o que vai acontecer com essa matéria? Permanece, mas o espírito é eterno. Então aquilo que nós não vemos do mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que a gente vê. Amém? Então, santidade é a expressão viva do que já foi feito dentro de nós. Guardamos isso? Então eu escrevi, partindo desse ponto, a santidade não é algo que conquistamos por meio de ações exteriores para validar nossa condição interior. Mas sim, a manifestação externa de algo que já foi transformado dentro de nós. Glória a Deus! Então, a santidade não é algo que conquistamos por meio de ações exteriores para validar a nossa condição interior. E o que a igreja hoje mais tem feito é exatamente isso. Tem se esforçado para cumprir algumas regras exteriores. Alguma regra exterior, melhor botar no singular que eu não erro. Né? Mas alguma regra exterior para justificar ou validar o seu interior. Então nada que começa no externo vai mudar o seu interno. Porque em momento algum o Senhor Jesus começou a trabalhar a partir do que se vê. Mas é a partir do que se sente. Né, Roselane? É a partir do que se sente. Então, vamos entender. Se a santidade é a manifestação exterior de uma transformação interior já realizada, então buscar meios para se tornar santo pode iniciar uma falta de compreensão desse processo. Então você não tem que orar, Karine. Você ora porque você entende que é a relação que você tem com Ele. Né, Marcos? A gente não tem que jejuar. Ah, mas por que tem que jejuar? Porque todo cristão jejua. Não, você não tem que fazer isso. Você faz porque você entendeu que entrar no teu quarto e fechar a porta e orar em secreto não é na tua casa, mas é na casa do Pai. Lembra que nós falamos sobre isso? E o prazer que nós temos de estar perto do Pai leva a gente a entender que tudo isso que nos foi ensinado, está sendo ensinado para a igreja hoje, é apenas um jugo de escravidão. Onde eu fico preso ao ter que fazer. Eu não tenho que fazer. Eu faço porque eu sou. Glória a Deus. Eu posso trazer uma ilustração? Pode, deve. Bem doida. Bem doida, eu gosto de doido mesmo. Vai. Eu pensei uma coisa aqui, por exemplo, uma pessoa que anda com uma carteira de cigarro, Vamos botar aqui. uma pessoa que anda com uma carteira de cigarro no bolso é porque ela é fumante. O cigarro é uma expressão externa daquilo que ela, entre aspas, já se identifica como sendo. Eu não levo cigarro comigo, porque eu não sou fumante. Mas, por exemplo, eu oro. Porque eu já tenho essa relação interna com Deus. Então, a oração é apenas uma expressão disso. Trazendo mais assim para algo externo que vai evidenciar aquilo que já é interno. Então, por exemplo, o Marco ele adotou um sistema de alimentação, que é se alimentar com proteína. Sim.
Então, tipo assim, ele não vai se importar procurar um lugar que tem um restaurante vegano, por exemplo, porque ele não é isso. Ele vai procurar um lugar que tem muita carne, porque é Sim. o que ele come. Sim. Então, essa coisa fora é a expressão da decisão que ele já tomou dentro. Correto. Daquilo que já está acontecendo no interior dele. Entende? Só para trazer, eu não sei se eu facilitei ou se eu dificultei a coisa, Sim. mas assim, essa expressão externa daquilo que já está dentro de mim, daquilo que eu já vivo, de quem eu já sou, Sim. de quem eu escolhi ser. Um dia uma menina me perguntou assim, Rita, você se preocupa com a imagem por causa daquilo que as pessoas vão pensar a seu respeito? Porque você é cristã, então você tem que se preocupar de não beber, não fumar, não fazer determinadas coisas que se diz que o cristão não pode fazer. Eu falei pra ela, não estou preocupada com o que as pessoas pensam a meu respeito. Mas eu faço em amor àquele que já está na minha vida, né? Que é Cristo. Então, pelo amor que eu tenho a Ele, eu escolho não fazer determinadas coisas. Mas não por causa de algo que está externo, não para mostrar para alguém, mas por algo que eu já vivo, de quem eu já sou. Amém. Nesse sentido. Perfeito. E nessa compreensão do que ela falou, a gente passa a entender que todo mundo tem um tempo e um processo. Eu não trago, como eu falei lá no início, eu não trago uma posição como os fariseus faziam, que era legalistas. Então você tem que mudar isso. Então agora você está na igreja, agora você tem que ser assim. Você não pode mais fumar, agora você não pode mais isso, não pode mais aquilo, não. E se a pessoa fizer aquilo que dentro do nosso interior, nosso entendimento está errado, ela não presta mais. E não tem nada a ver isso. Amém? Amém. Vamos em frente? Muitas vezes no meio evangélico há uma ênfase na santidade como um esforço pessoal. Uma cobrança que pode gerar um fardo pesado. Oi, vamos lá, vamos. Traz. Porque nada exterior, como você falou, muda o interior. Sim. Quando a gente está cheio do reino de Deus aqui, Sim. ele transborda em mudança, transborda em testemunhos, em mudança. E naturalmente. Conversão. E naturalmente. Né? E naturalmente, sim. E por outro lado, a gente vê aqui agora, tipo o que nós falamos aqui, né? Muitas vezes nesse meio evangélico, há uma ênfase na santidade como esforço pessoal. E o problema de ter uma ênfase no esforço pessoal é que gera também depois uma cobrança que pode gerar um fardo. Que são aqueles Senhor, eu vou fazer agora. Meu Deus do céu. São aquelas alianças, são aquelas coisas que nós falamos que vamos fazer para Deus, e quando a gente não faz, quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente falou que vai fazer para Deus, isso vem sobre as nossas vidas como culpa. Cobrança. E Deus em momento algum está jogando culpa ou cobrança, isso nós criamos. Você está entendendo? Consegue perceber? Já viveu alguma coisa parecida? Eu acho que todo mundo já viveu alguma coisa parecida com isso. Achando que para Deus nos dar alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa. E quando a gente quebra esse que nós falamos, esse pacto, essa aliança que nós falamos com Deus, gera culpa sobre as nossas vidas. E se gerou culpa nas nossas vidas, em momento algum foi santidade, foi um processo de santificação. O que Deus quer que a gente viva é a normalidade da relação. Onde sabendo que na relação, eu e você, Manuel, vamos ter acertos e vamos ter muitos erros. Mas como um pai que nos ama, vai nos perdoar e nos ensinar. Ou melhor, ele já nos perdoou e nos ensina. Porque Deus corrige a quem ama. Amém? Vamos em frente? E eu escrevi, por que isso acontece? Vamos então entender por que isso acontece. Isso acontece quando se entende a santidade como algo que precisa ser alcançado por meio de regras, comportamentos ou práticas específicas, em vez de ser vista como uma consequência natural de uma identidade em Cristo, que foi o que a Bia estava falando agora. Em vez de ser uma consequência natural de uma identidade que nós temos em Cristo.
Então, gente, o Evangelho em momento algum nos chamou para uma nova vida para nos jogar peso. O Edson estava falando no dia que ele ministrou aqui sobre o jugo dele, que é suave. E nós queremos muitas vezes trazer um jugo pesado achando que isso vai mudar alguma coisa. Então, se eu orar muito, Deus vai me responder mais. Se eu subir um monte, entenda, não estou falando nada contra o monte. Amém? Se você gosta de subir um monte, suba um monte para orar. Mas não suba um monte para orar achando que a sua oração que você subiu um monte é mais poderosa do que você fez no quarto. Glória a Deus. Porque não é. É apenas um prazer. Você gosta de caminhar e então vá lá e faça isso. Mas o Deus que está ouvindo lá é o mesmo Deus que está ouvindo aqui e que está ouvindo em qualquer outro lugar. Glória a Deus. Amém? Então não é a sua oração que é mais fervorosa ou menos fervorosa que vai chamar a atenção de Deus. É a partir de onde? É a partir do coração que você está fazendo, do entendimento que você é filho, que você foi chamado em amor por Deus, então pronto, Ele vai fazer. E Ele não vai ser mais especial com você ou comigo por nós termos nos esforçado mais. Não vai. Não há sombra de variação nesse Deus, senão nós estaríamos dizendo num Deus que é muito inconstante. Nós estaríamos olhando para um Deus que Ele não, talvez Ele não tenha razão ou certeza do que Ele está fazendo. Se Ele me dá a partir daquilo que eu dou a Ele, então nós não temos um Deus que é soberano, mas é um Deus que é um negociador. Ele está fazendo um escambo. É uma troca de mercadoria, uma troca de favores. Né, Marcos? E Deus não é isso. Deus é perfeito, único e não há variação de mudança. E se não há variação de mudança, então nada do que eu faço a partir da variação da minha mudança vai agradar ao coração de Deus. O que agrada o coração de Deus? É um coração quebrantado. Né, Marco? É um coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado é um coração que desistiu de lutar com suas próprias forças. Eu me quebrantei, eu me dobrei, eu desisto. Amém? É como Paulo, é como Pedro. Pedro, você é jovem, você não entende muito bem as coisas. Mas quando você for mais velho, mais experiente, você entendeu o que está acontecendo, vai vir outro sobre a sua vida e vai te levar para um lugar para onde você não quer ir, e lá é que você vai glorificar o nome do Pai. Então Pedro é aquele que está cortando a orelha do soldado Malco, né, que nós vimos lá essa semana, ontem, né, anteontem, não sei, no filme, está cortando a orelha do soldado Malco porque ele não está aceitando que vão prender Jesus. E ele é aquele camarada que está pronto para a guerra. E Jesus está dizendo para ele, você ainda não compreendeu. Você ainda não entendeu. Mas quando você tornar-se maduro, e aí esse maduro não está ligado à idade, mas está ligado ao nascimento interior. Então quando você começar a olhar o reino de Deus como tem que ser olhado, Milena, aí ele está dizendo, vai vir outro sobre a sua vida. E sabe quem é esse outro sobre a sua vida? O Espírito de Deus. Que era isso que ele estava dizendo. Vai vir outro sobre a sua vida, Pedro, que é o Espírito de Deus. E ao vir o Espírito de Deus sobre a vida de Pedro, ele está dizendo, e vai te levar para um lugar onde você não quer ir. E aí é onde Pedro fala, Senhor, eu desisto. Ele para de lutar, ele para de guerrear, ele para de tentar santificar o nome através das atitudes. Ele para de tentar honrar a Jesus através do seu esforço, através da sua força. Ele para de tentar cortar as orelhas do mundo, de tentar cortar os adversários, de tentar banir ou executar os problemas que são os adversários e entender que não é a partir dele, é a partir do Senhor. E a partir do Senhor é que o seu nome será glorificado. Quantos estão entendendo? Está para entender mesmo, gente? É porque isso não está nada no esboço, só estou indo. Então vamos lá. Então, nesse sentido, podemos afirmar que o processo de santificação não é escravizador. Estamos conseguindo caminhar junto nessa... Eu estou tentando formar um pensamento no seu coração, na sua mente, de você ir enxergando sobre essa ideia de santidade e conseguir enxergar que
esse processo de santificação não tem nada a ver com aquilo que você ouviu muitas vezes por aí, que você tem que. Então, esse processo de santificação não é escravizador. Porque ele não deve ser uma luta constante para alcançar um padrão impossível. Amém? Ele não é uma luta constante para alcançar um padrão, ou até mesmo um padrão impossível. Ele é apenas sua vida. E não esqueça que nós, porque um outro ponto é, quando a gente fala sobre santificação, não esqueça, não perca isso nunca mais de vista. A gente pensa em santificação em algo nosso, que vai me tornar melhor. Tanto é que você vai ver várias pessoas perguntando o que significa ser santo, aí todo mundo vai falar o quê? Ser o quê? Ser separado. E quando a gente tem essa ideia de ser santo é simplesmente um ato de ser separado, de fato, o verbo grego ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso, sobre ser separado, mas quando a gente pensa no ato de ser separado, eu estou dizendo que eu sou separado. E se eu sou separado, pronto, criou-se uma ideia de que os outros estão aqui e eu estou separado. Acabou com todo o processo de santificação. Porque o processo de santificação não é para eu me tornar separado dos outros. O processo de santificação é aquele que é internamente. Lembra que nós falamos sobre isso, sobre o Pai Nosso que está no céu, sobre a subversão dos valores? Então eu me torno separado dos valores daquilo que eu recebi durante a minha vida inteira. Mas ele não me faz separado daqueles que necessitam ouvir e ver a expressão do amor de Cristo. Olha quão grande diferença. Ser separado não me leva a me excluir do mundo. Porque essas pessoas estão no mundo. Mas ser separado a partir do interno me leva a uma outra atitude. Qual é a atitude? As pessoas estão no mundo. Vem, gente. Vem. Vem, porque eu estou aqui para ser amigo, para estar junto com vocês, para estar perto de vocês. E a partir disso, a expressão exata do amor de Deus é vista na face da terra. Glória a Deus. Amém? Quando alguém nasce de novo e é transformado por Deus, sua vida naturalmente reflete essa realidade. Lógico que ela é gradativa. A partir do momento que você nasce de novo, você nasce como uma criança, você nasce como quem senta, lembra que nós falamos semana passada? Como quem senta à mesa. Como quem está sentado à mesa para aprender. A partir do momento que você vai passando o tempo e você vai conhecendo o seu pai, você já começa a ter a consciência que a mesa não é para você mais sentar. Agora a mesa você sai, tira a cadeira, deixa uma cadeira vazia. E lembra que eu falei de a gente ir lá no mundo? E a gente vai lá no mundo, não como alguém que julga, mas como alguém que ama. Glória a Deus. E nesse que alguém que ama, a gente chama para a comunhão da verdadeira família e diz, senta à mesa. E ele senta, essa pessoa senta a essa mesa, e a partir de agora nós não estamos mais na mesa como quem come, mas agora como quem oferta, como serve. Glória a Deus. Amém. Então, quando alguém nasce de novo, é transformado por Deus. Sua vida naturalmente reflete essa realidade. Santificação, então, não é um peso, mas sim um processo fluido. É um processo fluido, é um processo, sabe, que acontece. Vai caminhando, ó. Vai assim, ó. Aham. Então, santidade é a expressão viva do que já foi feito dentro de nós. Eu já tinha falado isso e agora eu escrevi novamente para ficar guardado dentro de nós. Então, agora podemos entender. Edson, posso abusar de você? Aqui, aguinha, por favor. Por favor. Só para não parar aqui. Sim. Obrigado. Então, agora podemos entender. O que nós podemos entender? A diferença entre o que os judeus pensavam sobre santidade e o que Jesus revelou. Muito obrigado. Amém? Tu está conseguindo enxergar agora Jesus ensinando isso lá naquela época? Porque eu fiquei pensando isso
quando eu estava ministrando, estudando isso, né, o início do Pai Nosso, eu sempre fico pensando como que aquele povo estava ouvindo essa oração, se eles conseguiam compreender a profundidade do que Jesus estava ensinando naquele tempo. Então Jesus estava mostrando a diferença entre os judeus que pensavam sobre santidade e o que ele estava revelando. Os judeus, o que os judeus pensavam? Viam a santidade como um esforço humano para alcançar a Deus. Não é? Obrigado, Edson. Então os judeus, olha só, viam a santidade como um esforço humano para alcançar a Deus. Não é? Eu tenho que me esforçar para alcançar a Deus. Qual o exemplo básico que nós temos sobre isso? A gente não vai nem abrir, mas é a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel é um esforço humano para uma construção que alcance a Deus. Deu para entender? Então, nem toda prática espiritual alcança a Deus. A oração é uma prática espiritual? É, mas às vezes não vai alcançar Deus. A leitura bíblica é uma prática espiritual? É, mas sabia que às vezes não vai chegar em Deus? O jejum é espiritual? É, mas às vezes não vai alcançar o objetivo. Por quê? Porque todas as vezes que nós tentarmos fazer isso, ter essas práticas para alcançar a Deus a partir de mim, não acontece. Não se revela aquilo que Deus quer revelar para as nossas vidas. Né, Edson? Não se revela. Então os judeus viam essa prática de santidade para chamar a atenção de Deus. E o que Jesus ensina? Jesus revelou que a santidade é o reflexo do que já foi feito dentro de nós. Eu escrevi isso mais uma vez. Percebeu que eu quero que isso fique guardado no teu coração? Já foi feito dentro de você. Então, quem pode dizer santificado seja o teu nome? Amém? Diga comigo, santificado seja o teu nome. Amém? Então, nós estamos dizendo que o teu nome seja honrado a partir da minha vida e a partir da comunhão dessa igreja. Amém. No contexto judaico era um pedido para que Deus fosse reverenciado, mas Jesus estava revelando algo mais profundo. Deus não seria santificado apenas pelo que falamos, mas pelo que nos tornamos. Isso é pesado. Porque o Deus não é glorificado a partir do que nós fazemos, mas é a partir do que nós nos tornamos. Jesus traz uma crise de pensamento. Não basta declarar a santidade de Deus com os lábios. Precisamos ser a manifestação dele. É a partir do que nos tornamos. Nós precisamos entender isso. Amém? Então nós fechamos o primeiro ponto, que é como essa oração era ouvida no tempo de Jesus. Vamos para o segundo ponto. Hoje nós temos 4 pontos. Terminamos o primeiro. Vamos correr um pouquinho para dar tempo de falar todos. O segundo ponto que eu coloquei. O que essa oração significa hoje? Então nós entendemos no primeiro ponto como é que eles ouviam essa oração. Amém? E agora nós vamos fazer essa ponte entre o que era e o que é hoje. Então, o que essa oração significa hoje? Trazendo para os nossos dias, como ouvimos essa oração, né? Santidade fala de um processo que se dá dentro para fora. É o homem interior se manifestando para o exterior. Amém? É o homem interior se manifestando para o exterior. Então, é um processo que se dá de dentro para fora, que é um homem interior se manifestando para o exterior. O grande problema do cristianismo moderno é o mesmo do judaísmo daquela época. Então, qual que é o grande problema? 2 pontos. Acreditamos, letra A, acreditamos que a santidade é um conjunto de regras externas e não uma transformação interna. Você deve estar percebendo que parece um pouco redundante.
Eu estou falando, e essa é propositadamente, que a gente vai repetindo, batendo conceitos. Os conceitos precisam ser batidos para que possa entrar e ser guardado. Então eu já falei isso algumas vezes e eu quero que você guarde isso no seu coração. Então, o judaísmo acredita que a santidade é um conjunto de regras externas e não uma transformação interna. Letra B. Tentamos modificar o nosso comportamento, mas sem permitir que a verdadeira identidade de Cristo se revele. Nós estamos acostumados ao proselitismo. E o proselitismo, o que significa? Proselitismo é aquele que pega uma pessoa que, vamos dar um exemplo, que acabou de conhecer a Cristo, acabou de levantar a mão, de aceitar a Cristo, e aí a igreja pega essa pessoa e diz, então a partir de hoje você não pode mais fazer isso, não pode mais fumar, você não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais aquilo outro, e vai dizendo uma série de situações que não pode, que essa pessoa vai ser mudada o quê? Externamente, mas o seu interno continua a mesma coisa. Então a igreja não foi chamada para ser prosélita, a igreja foi chamada para ser a expressão do amor dele por essas pessoas. Continuando, né, como eu falei sobre modificar o comportamento sem permitir que a verdadeira identidade de Cristo se revele, eu falei, mas Jesus nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, exatamente para quebrar essa mentalidade. Então essa mentalidade precisa ser quebrada. Amém? Se santidade é a manifestação do que já está feito dentro de nós, então precisamos enfrentar uma crise de identidade. Se santidade, Karina, é alguma coisa que já foi feita dentro de você, ninguém que está aqui externamente pode dizer para você como você vai expressar a identidade de Deus. Como é que isso vai acontecer na minha vida, na Rita, na Lena? Como é que isso vai acontecer na gente? Tem que gerar uma crise de identidade, tem que gerar uma crise de pensamento. Tem que gerar essa crise. Se a crise não vier, não me faz pensar. O que é a crise? A crise é fazer com que a minha base, que eu estava estabelecido na minha vida, deixe de ser uma base firme, porque eu enxerguei agora que há uma outra base. E agora eu estou em crise se eu estou no lugar certo ou não. Enquanto não há uma crise no meu pensamento, eu não estou aberto para olhar para outra base de vida. Tá dando para entender? Um exemplo assim bem... Mas eu não estou aberto para olhar uma outra base de vida. Por quê? Porque eu estou convicto dos meus valores. Porque eu estou convicto de que eu estou certo. E essa é a razão desse mundo. Cada um tem a sua convicção. Como nós falamos um tempo atrás, cada um tem a sua verdade. E quando a gente diz que cada um tem a sua verdade, essa verdade é a base, a convicção de vida de cada um. Só que a verdade, ela é única e soberana. Amém. O único que é verdade é Jesus. Amém. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a única verdade. E eu sou a vida. Então, quando ele fala isso para mim e para você, Rita, ele joga para dentro de nós essa oração subversiva, ou seja, essa oração que vai desconstruir o nosso interior a ponto de eu olhar para a verdade que era a minha vida e perceber que não era uma verdade, era uma mentira. Agora sim, Milena, eu e você estamos preparados para fazer o quê? Mudar de base. Agora nós estamos preparados para mudar de compreensão. Agora eu já não entendo mais a vida, agora eu já conheço o dono dela. Aleluia. Amém. Amém? Agora eu já não entendo mais a vida.
Agora eu já abri mão de entender a vida. Eu não sei se eu consegui me explicar bem. Eu consegui abrir mão de entender a vida. O que é entender a vida? É ter respostas para aquilo que eu acho que tem que ser. Então, quando eu deixo de entender a vida, eu deixo de ser dono das minhas ações. Como Pedro falou, então, Senhor, eu desisto. Eu achei que eu entendia tudo do mundo espiritual. Eu achei que através do meu esforço eu estaria honrando o Senhor. Mas, Senhor, então eu desisto. Faça a tua vontade na minha vida. Faça o teu querer. Então eu deixei de entender para passar a conhecer. Então agora eu conheço. Conheço o quê? Eu conheço o dono. Eu conheço o Senhor. Eu não conheço o que vai acontecer. Mas eu conheço que Ele é fiel e justo para conduzir todos os meus dias. Todo o meu caminho. Por isso que o Sermão do Monte, na questão da ansiedade, Jesus fala exatamente isso. Por que vocês estão preocupados? Por que são nervosos? Com o que vocês vão comer? Com o que vocês vão beber? Por que vocês estão preocupados com tudo isso? Qual o seu trabalho? Como é que você vai resolver com a tua mãe? Como é que você vai resolver com o seu filho, com o seu isso? Por que vocês estão preocupados? Não tentem entender as lacunas da vida, apenas conheça o dono da vida, conheça e confie nele, que ele é poderoso e suficientemente, justo para fazer todas as coisas. Ponto. E a partir do conhecer, eu estou fazendo o quê? Santificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Deixa eu ver onde eu estou. Ok. Se santidade é a manifestação do que já está feito dentro de nós, então precisamos enfrentar uma crise de identidade. Falamos agora sobre isso. Desta forma, cabe as seguintes perguntas. Então, quando eu cheguei nesse ponto do estudo, eu falei, então, ok, então algumas perguntas cabem aqui. Quais perguntas cabem aqui? Primeira pergunta, estamos santificando o nome do Pai ou apenas parecer santos? Estamos santificando o nome do Pai ou apenas parecer crente? Estamos santificando o nome do Pai ou apenas parecer que estamos certos? Segunda, estamos manifestando a santidade que Deus já colocou em nós ou apenas vivendo um cristianismo de aparência? Amém? O cristianismo que vive de aparência, ele precisa sempre provar alguma coisa para alguém. O cristianismo que é feito a partir da graça e misericórdia de Deus, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe que ele não é melhor do que ninguém. Ele sabe que ele é tão carente da graça e do amor de Deus como qualquer outro ser humano na face da terra. Amém? E eu peguei aqui uma frase de um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Paulo Borges Júnior. E eu acabei de ler um livro dele agora há pouco tempo, o livro que vocês me deram de presente. Né? Que diz assim, e eu achei isso aqui muito forte. Podemos até ensinar um cão a se comportar como gente. Podemos até ensinar um cão a se comportar como gente. Mas nem com todo esforço e treinamento poderíamos transformá-lo em uma pessoa. Na primeira chance que ele puder agir segundo a sua natureza e instinto, ele se comportará conforme ele é, um animal. Esse exemplo ilustra perfeitamente a hipocrisia e a falsa santidade. Porque nós podemos ensinar um cão a se portar como gente. Quantos já viram aqueles vídeos? E são vários vídeos hoje em dia que você pega, às vezes tem 3 cachorros assim, né? Três cachorros bonitinhos, e aí bota uma panelinha de ração na frente de cada um, não é verdade? E aí o dono começa, Senhor, obrigado por essa ração, e aquele cachorrinho está lá, parado, né? Senhor, obrigado por essa ração que o Senhor nos deu, não sei o quê, babá, em nome de Jesus. Aí quando fala amém, o que o cachorro faz? Vai comer, né? E a gente acha lindo, achando que aquele cão tem uma compreensão perfeita do que está sendo feito. Que ele está agradecendo a Deus pela ração que deu naquele dia. Não, ele só foi adestrado a viver daquela forma.
nenhum conhecimento parte daquilo. Ele só foi adestrado a comer apenas quando ele diz amém. Então podemos até ensinar um cão a se comportar como gente. Mas nem com todo o esforço e todo o processo nós vamos transformar esse cão num ser humano. Porque na primeira oportunidade que ele tiver para agir segundo a sua natureza, ele vai fazer, porque ele é um animal. Deu para entender sobre santidade que eu estou falando agora? Então nós podemos até nos comportar como bons cristãos. Mas se o verdadeiro nascimento não aconteceu, se o relacionamento com o Senhor não acontece a partir de uma relação natural, que eu não espere nada dele e que eu tenha certeza que eu não tenho nada para oferecer a ele, se não for a base disso, então eu sou apenas um animal, um cão, que entende o processo e quero desvencilhar ou quero desbloquear uma bênção. Qual é a minha próxima bênção? E nós acabamos entendendo que a próxima bênção talvez seja, mais uma vez, uma panelinha de ração. Ou seja, que Deus tem um compromisso comigo e com você para nos abençoar simplesmente. Mas Deus não tem compromisso comigo e com você simplesmente para nos abençoar, porque tudo que nós precisamos, eu e minha esposa, nós já temos. Deus já fez pelas nossas vidas. Então nada do que eu e você vamos fazer vai mudar alguma coisa. Né, Manuel? Nada vai mudar alguma coisa. Então, o erro de muitos cristãos é tentar se comportar como os santos sem primeiro reconhecer que já são santos. O erro está nisso. De nós tentarmos nos comportarmos como santos sem entender que nós já somos. Nós já fomos separados pelo Senhor. Nós já fomos separados no nosso interior dessa oração subversiva que faz com que os valores desse mundo que estavam dentro de mim não tenham mais poder para dominar a minha ação. Fomos separados. E isso independe do que eu esteja fazendo a partir de mim para alcançar a Deus. Senão estou construindo uma torre de Babel. Estou fazendo esforço que vai chegar até o céu, mas não toca em Deus. Não é? Amém? Então, como eu falei, o erro de muitos cristãos é tentar se comportar como santos sem primeiro reconhecer que já são santos. O exemplo, o filho mais novo volta para casa e pede para que o pai o trate como um servo, como um empregado. Mas ele já era filho. Entendeu? Ele volta para casa, ele é um salvo, ele é um restaurado, ele encontra o Espírito Santo encontra ele até mesmo lá na pocilga, porque essa ação de falar, eu vou voltar para o Pai, parte apenas do Espírito de Deus, nós não temos essa decisão própria. Então, quando parte do Espírito de Deus, que ele vai voltar para a casa do Pai, que ele está na sua mente de dizer, Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei com tudo, eu pisei na bola, fiz um montão de besteira, me trata agora como um dos teus servos, como um empregado. Só que o Pai está dizendo para ele o seguinte, você já é filho. Nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. O erro dos fariseus foi criar uma cultura de comportamento santo, mas sem mudança de natureza. Amém? Importante entender. Importante entender. Mudar de comportamento sem mudar de natureza é apenas um teatro religioso. Ok? Então, o que Jesus está ensinando? Dentro disso tudo, o que Jesus está ensinando? Que santidade não pode ser algo forçado, ela precisa fluir da nossa verdadeira identidade. Amém? Não se trata de agir como santo, mas de ser santo e viver a partir disso. Não se trata de fazer para ser, mas de ser para fazer. Não se trata de fazer para ser. Qualquer coisa que comece a partir do fazer, eu não vou ser. Mas se eu e você somos, naturalmente iremos fazer. É espontâneo. Segue um fluxo normal. A gente faz porque nós somos. Quando oramos santificado seja o teu nome, estamos dizendo que a verdade da tua santidade se manifeste através
de nós, sem máscaras, sem fingimentos, sem religiões vazias. Terceiro ponto, eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido. Terceiro ponto, a crise. Então falamos sobre o início, como as pessoas estavam vindo. Segundo, trouxemos para essa realidade do hoje. E como eu falei muito sobre a crise, nós não temos que pensar sobre essa crise no pensamento. Então eu botei um terceiro ponto. A crise. O que precisamos desconstruir? Porque é muita informação. Ok, mas você tem que saber. Então o que você precisa desconstruir? O que eu preciso desconstruir dentro de mim? Ok? Então santificação é um processo em que, confessando a nossa natureza corrompida e caída, nos entregamos a Deus em sacrifício espontâneo, prontos a aprender os valores e a cultura do seu reino. Amém? É exatamente essa cultura do reino que Jesus está estabelecendo ao ensinar essa oração. O reino de Deus. No reino de Deus, santidade não é um conjunto de regras, mas a manifestação da nova criatura. Então, os 3 maiores enganos precisam ser desconstruídos. Então, esse é o ponto. O que precisamos desconstruir. Então, eu coloquei apenas 3 pontos que nós precisamos desconstruir. O que é falso. Então, letra A santidade é um processo de esforço humano. Isso é falso. Precisamos desconstruir isso no nosso interior, na nossa mente. Não é um processo de esforço próprio. Não nos tornamos santos com base em obras, manifestamos santidade porque já fomos feitos santos em Cristo. A segunda alegação falsa. Santidade é algo para poucos. A gente acha que o camarada que está no altar e está cheio de papagaio, né, por aí, que vai pegar o microfone e vai falar em línguas e vai falar absurdos e tem um montão de gente sentada à frente achando que aquilo está vindo de Deus. E essas pessoas estão achando que santidade é para poucos. Nossa, eu fui naquela irmã, tem uma oração, um poder. Ah, que irmã poderosa, que irmã. E aí pronto, você já colocou a irmã num ponto que você não atinge. Então santidade não é para poucos, santidade é para todos. Glória a Deus. Ok? E isso não tem nada a ver com o que essa irmã faz, ou tem a ver com esse ato de santidade. A santidade, não esqueça, é honrar ao nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, através das nossas atitudes naturais, por causa da natureza. Naturalidade vem de natureza. De onde você nasceu. Amém? Então a igreja muitas vezes cria uma elite espiritual, onde apenas os mais consagrados são considerados santos. Essa mentalidade é um engano. Toda pessoa regenerada pelo Espírito Santo já carrega a natureza dessa santidade. Se carregamos o nome de Deus, então nossa vida precisa expressar essa santidade como algo natural. E o terceiro ponto que eu botei como falsidade, que nós precisamos desconstruir. O terceiro, santidade é restrição e perda de liberdade. Porque as pessoas acham que para ser santo eu não posso mais isso, não posso aquilo, não posso aquilo, não posso aquilo, não posso aquilo, e pronto. E agora eu me tornei um inflexível. Eu não consigo mais ter relação com os outros porque agora tudo é pecado. Onde até a própria família muitas vezes é destruída por causa dessas Exatamente. Exatamente. Onde a própria família é alvo dessa inflexão e já era. Então, santidade é restrição e perda de liberdade. Falso. Precisamos desconstruir isso. E eu anotei, muitos acham que viver em santidade é abrir mão de vida e se privar de prazeres. Mas a verdade é o oposto. A santidade nos restringe, não nos restringe, ela nos liberta. Por que ela nos liberta? Porque agora eu entendi quem eu sou. Eu entendi que eu não sou mais escravo dos valores desse mundo e que agora vão sabe,
que eu tenho que ficar preso a isso. Pelo contrário, o Senhor está dizendo, Karina, pelo fato de você entender, pelo fato de nós entendermos, pelo fato de que nós temos a liberdade de confiar em Deus, porque todas as coisas estão debaixo do poder dele. Glória a Deus. E agora eu entendo que eu posso glorificar o nome dele. Glória a Deus. De uma forma natural e espontânea. Amém? A santidade não nos priva de nada, ela nos alinha à plenitude da vida em Deus. Ela nos alinha. A verdadeira santidade não é fazer o que queremos, mas sermos quem realmente fomos criados para ser. Eu começo a entender exatamente isso, que pelo fato desse sistema no mundo ter sido quebrado a partir dessa oração subversiva, que destrona Satanás de dentro e traz o rei para dentro, então agora eu entendo que eu tenho a liberdade para fazer todas as coisas, mas eu não quero mais, não faz mais sentido para mim. Não faz mais sentido para mim. O que faz sentido para mim agora? Agora o que faz sentido para mim é eu ter a convicção de que eu estou exercendo, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Você foi formada para fazer algo para Deus. Amém? Quarto e último ponto. A reconstrução. Então você percebeu que a gente vem numa ideia, né? Então, falamos de como essa oração foi vivida no início. Depois trouxemos a ideia de como essa oração é vivida nos dias de hoje. Depois passamos pela ideia da crise. Agora passamos pela ideia, então, do que se há uma crise, então algumas coisas precisam ser desconstruídas. Então vamos falar sobre essa desconstrução. Falamos agora sobre desconstrução. E agora nós vamos falar sobre a reconstrução. O que Jesus quer que entendamos. Porque eu fecho isso dessa forma, por quê? Porque isso não pode ficar apenas no campo da ideia. Isso não pode ficar apenas no campo da filosofia. Isso não é uma filosofia de vida. Isso é a sua vida. Isso é o que nós estamos aprendendo. Isso, preste atenção, gente, isso é o que o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, está trazendo para a gente aqui hoje, para colocar em xeque os valores, talvez, que você olhe para a sua vida, nas suas bases, e comece a perceber que não é tão assim. Ele nos dá uma outra referência. Né? Amém? Então, a reconstrução, o que Jesus quer que entendamos. Agora que a mentalidade antiga foi quebrada, amém? Quantos aqui a mentalidade antiga foi quebrada? Amém? Ok. Alguém dizendo amém aí, online aí? Ok. Agora que a mentalidade antiga foi quebrada, é hora de trazer nova visão. Então, agora que a gente preparou o terreno, vamos jogar boa semente, né? Então, primeiro, santidade não é algo a ser conquistado, mas algo a ser expressado. É onde eu expresso. E santidade não é um conjunto de regras, mas uma identidade. Você percebeu quanto eu estou falando isso? Tem que guardar isso no seu coração. Letra C. Santidade não é um peso, mas é uma consciência da graça sobre as nossas vidas. Que você falou mais atrás. É a consciência da graça sobre as nossas vidas. É o favor imerecido. Ele já nos alcançou. Quando oramos, santificado seja o teu nome, estamos dizendo que a plenitude da tua natureza flua através de nós e transforme tudo ao nosso redor. Que responsabilidade! Então, quando nós estamos orando a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo que a plenitude da tua natureza, que o ato pleno, do completo da tua natureza que está no nosso interior, flua através de nós e transforme tudo ao nosso redor. Então, pelo fato de nós termos, pelo fato de você ter o amor de Deus no seu interior, você vai ser como
Um cálice que transborda. Davi fala sobre isso. Não é isso? Que o teu cálice transborde. Que vai transbordar. E a partir daí, tudo ao nosso redor também é transformado. Então precisamos nos fazer as seguintes perguntas. Sem perguntas, né? Porque são perguntas que nos faz pensar. Quem realmente somos? Dá uma olhada na sua vida, assim como eu vou dar uma olhada na minha vida agora, e pergunte para você mesmo: quem realmente eu sou? Olha para esse povo aqui da internet e pergunte quem você realmente é. Segundo, estamos vivendo como filhos ou como escravos da religião? Quando você vem para a igreja, você vem porque você tem que vir, ou porque você entende que na comunhão Deus se manifesta? Quando você ora porque você tem que orar, porque agora o Léo falou que você tem que orar e você ora, ou porque você quer relação? Terceiro, estamos santificando o nome de Deus ou apenas tentando parecer santos e justos? Quarto, estamos permitindo que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora ou ainda estamos presos ao velho pensamento religioso? Perguntas importantes, né? Santificado seja o teu nome. Não é uma oração passiva. É um chamado para que sejamos a expressão viva desse nome na terra. Santificado seja o teu nome. Não é uma oração passiva. Quando você ora essa oração, quando você faz essa oração, quando você entende que chegou ao ponto dessa oração, santificado seja o teu nome, ela não é uma oração passiva, não é simplesmente um verbo declarado, mas é um desafio lançado. Eu me confronto comigo mesmo. Que hoje saiamos daqui não tentando nos tornarmos, né? Nos tornarmos santos, mas vivendo como aqueles que já foram santos, que já são santos. Que hoje saímos daqui dessa forma. Amém?